O que é certo e o que é errado? Essa pergunta, ela é uma pergunta feita desde os primórdios da humanidade. E tanto nos tempos atuais quanto na antiguidade, as pessoas tentam responder essa pergunta. O que é o certo? O que é o errado? O que é o bom? O que é o mal? O que é o justo e o que é o injusto? O que é o feio e o que é o bonito? Todas essas coisas, elas têm um nome e se chama valor. Todas essas coisas são valores. Nós costumamos dizer que uma pessoa de valor vai ter os atributos bons. Vai ser uma pessoa calma, justa, tranquila. Ela vai ter aqueles atributos que nós consideramos como bons. Só que vai ter um problema. E o problema ele é bem simples, que é a relatividade. Aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. E aquilo que é bom para você pode não ser bom para mim. Aquilo que é feio para mim pode ser bonito para você. Aquilo que é cheiroso para você pode ser fedido para mim. Aquilo que é certo para você pode ser errado para mim. E isso não varia só de pessoa para pessoa. Varia de sexo para sexo, de região para região, de idade para idade e até varia no tempo. Se a gente fosse pegar uma pessoa de 5.000 anos antes de Cristo, trazer para os dias atuais, o que ela entende como certo e errado pode ser diferente do que a gente entende como certo e como errado. E por muito tempo, os seres humanos eles tentaram fazer essa distinção entre certo e errado, bom e mal, através da religião. E isso segue até os dias de hoje, na verdade. A religião, ela sempre foi a base da moral. E o que é mais ou menos a moral? A moral são as regras do que é certo e o que é errado que a gente aprende a seguir. Basicamente, isso é a moral. A Bíblia, por exemplo, nos ensina que roubar é errado. Então, automaticamente, a Bíblia tem uma moral. Assim como as demais religiões têm a sua própria moral. Só que, mesmo entre as religiões, existem diferenças. Em algumas religiões, certos atos são ok, enquanto em outras religiões são errados. Só que se bem ou mal, certo e errado são relativos, como é que a gente vai julgar o que é certo e o que é errado? Além da religião, foi criado tentativas de fazer isso através da filosofia, como por exemplo através do utilitarismo. O utilitarismo, ele diz que o que é moralmente correto é aquilo que produz o maior bem para o maior número de pessoas. Então, se para o maior número de pessoas não roubar é algo bom, automaticamente aquilo se torna o certo. Só que ainda assim isso é relativo. E se para o maior número de pessoas de um determinado local do mundo certa coisa for boa, mas e para outro grupo do outro lado do mundo for ruim, utilizando o mesmo princípio de que o que produz o maior bem para o maior número de pessoas é o certo, como é que fica? Pois é, que mais uma vez a gente entra no campo da relatividade. E o que acontece? Toda vez que a gente tenta discutir valores, a gente cai no campo do relativismo. E aí vem a ética. E a ética, ela é simplesmente a reflexão sobre por que essas regras existem e se fazem sentido. Então, é como se a ética perguntasse com que base você pode dizer que isso é errado? Com que base você pode dizer que isso é certo? E a base vem sempre da moral. E a moral sempre é relativa. Mas por que é sempre relativo? Eu explico o porquê que é sempre relativo. No meu vídeo, as pessoas não veem quem você é. Nesse vídeo, eu apresento um axioma que eu criei, o axioma P. E o axioma P, que está no meu livro, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem, caso vocês queiram, ele é um dos axiomas que fundamentam um sistema que eu criei.
E o que esse axioma P diz? De maneira simples, uma mente limitada nunca poderá ver o ilimitado. Ou seja, você, como um ser limitado, nunca poderá ver o todo. Uma vez que você não enxerga o todo, você nunca terá uma visão completa e sem falhas de algo. Logo, toda observação que você faz sobre alguma coisa é parcial e nunca absoluta. Ou seja, a certeza, ela nunca é 100% absoluta. E isso se aplica à moral. Quando a gente tenta explicar o que é certo e o que é errado usando nossas mentes limitadas, o resultado será limitado. Não tem como uma mente limitada produzir algo ilimitado. Ou seja, chegará um ponto em que nós vamos notar os limites da moral. Por quê? Porque ela foi criada por um ser limitado. Então, se a gente se aprofundar na discussão do que é certo e o que é errado, chega um momento que a gente trava e a gente não consegue seguir adiante. A maioria das teorias filosóficas, elas tentam responder o que é o bom, o que é o justo, ou o que tem valor. Mas, mesmo quando discordam entre si, todas elas já estão jogando o mesmo jogo. Porque elas assumem que o valor existe e discutem como medi-lo. E aí que vem o problema. O axioma S, outro axioma que eu criei no meu livro, ele não entra nessa disputa. Ele pergunta algo anterior. O que precisa existir para que qualquer valor possa existir? E a resposta é simples: a continuidade. Sem algo existir no tempo, não existe experiência suficiente para que algo importe. Por isso que o axioma S ele não pressupõe um valor. Ele descreve a condição de possibilidade de todos os valores. Isso não é uma teoria do valor. É uma teoria sobre a possibilidade do valor. Enquanto a filosofia clássica pergunta como conhecemos o mundo ou como devemos agir, o axioma S que eu criei pergunta o que torna qualquer pergunta sobre valores possíveis. Enquanto a filosofia clássica pergunta como conhecemos o mundo ou como devemos agir, o axioma S que eu criei pergunta o que torna qualquer pergunta sobre valor possível. O axioma S ele é inegável porque ele não afirma algo discutível. Ele descreve uma condição. Para negar que a continuidade importa, é preciso existir tempo suficiente para fazer a negação. Mas no momento em que algo dura tempo suficiente para negar, a continuidade ela já foi pressuposta. Ou seja, até a discordância depende dela. Por isso que o axioma S não pode ser refutado sem ser usado. Se alguém tentar negar o axioma S, essa negação só é possível porque algo continua existindo no tempo. Então a continuidade ela já foi aceita na prática. É por isso que o axioma não é uma opinião, ele é uma condição sem a qual nem a discordância seria possível. Não é possível rejeitar a continuidade sem já depender dela. Por exemplo, cuidar da saúde não é moralmente bonito, é estruturalmente necessário, porque sem isso nada mais importa. Porque sem um corpo funcional, não há experiência futura. Sem experiência futura, nenhum valor pode se manifestar. Se não houver continuidade, por exemplo, é impossível que você adore o seu Deus. É impossível que você pratique os valores que o seu Deus ou a sua religião pregam. Se você não tem continuidade, ou seja, se a sua consciência ela não permanece existindo no tempo, automaticamente os valores deixam de existir. Então, por mais que os seus valores sejam certos ou errados, eles dependem da continuidade. O axioma S ele parte de uma ideia muito simples. Nada pode ter valor se não continuar existindo. Antes de qualquer discussão sobre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, é preciso que exista tempo suficiente para alguma coisa importar. Sem continuidade, nenhum valor chega a se formar. Isso não é uma opinião moral.
Eu não estou dizendo que a continuidade é o bem supremo. Eu estou dizendo que ela é a condição para que qualquer bem seja possível. Sem algo persistir no tempo, não existe experiência, não existe comparação, não existe importância. Por isso que coisas que promovem a continuidade sempre ampliam o campo do valor. Cuidar da saúde, por exemplo, não é uma escolha ética sofisticada, é uma condição estrutural. Sem um corpo funcional, não há futuro suficiente para que algo importe. O mesmo vale para a estabilidade social mínima. Ambientes previsíveis permitem planejamento, aprendizado e cooperação. Ambientes caóticos encurtam o horizonte temporal e reduzem tudo à sobrevivência imediata. Quando o futuro desaparece, o valor desaparece junto. O conhecimento, por exemplo, ele também promove a continuidade. Ensinar, aprender, registrar informação é permitir que a experiência atravesse o tempo. Sem isso, cada geração começaria do zero. E o campo do valor é constantemente reiniciado. Cooperação, mesmo entre pessoas que discordam, promove continuidade porque sistemas cooperativos duram mais, absorvem erro e resistem aos choques. O conflito puro fragmenta e consome o próprio tempo que torna o valor possível. Então, em todos os casos, o ponto é o mesmo. Não estamos escolhendo valores, estamos preservando a condição que permite qualquer escolha existir. É por isso que o axioma S é inegável. Até para negar que a continuidade importa, é preciso que algo exista tempo suficiente para fazer a negação. A discordância ela já pressupõe a continuidade. Por isso que o axioma S não compete com teorias morais ou filosóficas. Ele vem antes delas. E aí que vem o pulo do gato. Enquanto o certo e errado são relativos, a gente subentende que a continuidade não é, porque a continuidade é a base para que todo valor possa existir. Então, nós podemos, através da continuidade, medir um valor. Ações que promovem a continuidade tendem a ter um valor maior. Ações que vão contra a continuidade, um valor menor. E logo, nós criamos uma ética sem moral. Uma ética fundamentada num axioma irrefutável. Ou seja, eu consigo julgar continuidade sem o relativismo do valor.